Pastor Felipe Conceição falando sobre o panorama da Reforma Protestante. Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui presentes, aqueles que vão posteriormente assistir a esse vídeo no canal do YouTube. Eu queria apresentar aqui, com muita honra, agradecendo a presença, o pastor Felipe Graça, que vai se identificar. Seja muito bem-vindo, meu irmão, e muito obrigado pela sua presença. Opa, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria, uma honra poder falar aqui com vocês. Quero agradecer já ao Paulo, pelo convite. Só para corrigir, meu nome não é Felipe Graça, é Felipe Conceição. Desculpa. Não, sem problemas nenhum. Eu tinha visto no folderzinho da divulgação, aí eu pensei que ele ia falar eu e a Graça, né? Desculpa. Não tem problema não, que isso. Tranquilo. É Felipe Conceição, mas não tem problema não. O importante é que a gente, graças a Deus, já temos tido aí uma afinidade, né? E eu tive um outro momento que eu tive falando com vocês aqui sobre prevenção ao suicídio. E para mim é um privilégio, né, poder retornar aqui para falar hoje, né, uma outra temática, que é a temática da reforma protestante. Eu sou pastor batista, né, trabalho como capelão civil evangélico, desde 2014. Atuo nos cemitérios da cidade, do Rio de Janeiro, pela Convenção Batista Carioca, prestando assistência a famílias enlutadas. Desde 2015 eu atuo na prevenção ao suicídio, né? Eu estudo a suicidologia, que é a ciência que busca compreender esse fenômeno. Eu tenho formação teológica pelo Seminário Teológico Betel, é um seminário confessional que fica aqui no Rocha, né, no bairro do Rio de Janeiro. Tenho também formação em teologia ministerial pelo Seminário Batista do Sul, que fica na Tijuca. Tenho pós-graduação em capelania e aconselhamento cristão. Acabei de concluir, né? Estou esperando só chegar o certificado de pós-graduação em teologia sistemática. E também tenho 2 pós-graduações, uma em neurociência pela Faculdade Campos Elísio e também de docência do ensino religioso também pela Faculdade Campos Elísio. Tenho formação pela SENCAP, Serviço Nacional de Capelania Pós-Desastre, né? Tenho formação em capelania pós-desastre também. Estudo logoterapia, que é a terapia do sentido ou do significado. E, acima de tudo, sou um servo de Deus, né? Estou nessa terra para servir a Deus e prestar assistência ao meu próximo e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Sou casado com a Fabiana, minha esposa, desde 2014, e nós temos o Amendoim, que é nosso cachorrinho, né? E estamos aqui para falar para vocês sobre a reforma protestante. Como tivemos essa dificuldade referente à questão da internet aqui em casa, eu separei 10 slides, mas não são... Eu vou mostrar o slide que eu estou para vocês, tá? Então, o primeiro slide aqui é a tela inicial, tá bom? Está escrito o meu nome, tem ali escrito Reforma Protestante, e é a imagem de um filme que eu queria já recomendar para você. Assim, primeiramente, eu não vou conseguir, né? E assim, eu estou bem consciente disso, esgotar esse assunto e nem chegar, eu acredito que nem a 1/3 dele, porque o assunto Reforma Protestante é muito denso. Então, assim, a gente teria que fazer um recorte muito extenso, porque tem, e eu vou falar alguma coisa, tem a pré-reforma e o pós-reforma, né, que é a contra-reforma também católica. Mas, assim, eu vou tentar puxar essa nossa fala aqui hoje para a minha especialidade, que é a teologia, né, e aquilo que é mais importante, o maior legado da reforma é o legado teológico. Claro que a reforma tem um legado social, tem um legado dentro do contexto da sociedade. Quem escreve sobre isso é Max Weber, no livro A Reforma Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Que ele vai falar sobre a questão do desencantamento com o mundo, né? Que é o que norteava esse contexto da Reforma Protestante, né? Tem um contexto do renascentismo. Mas, então, primeiro, eu vou recomendar alguns materiais para você que você depois pode aprofundar na pesquisa, tá?
Então, o primeiro que eu queria recomendar para você é o filme do próprio Lutero, tá? Tem um filme sobre a vida de Lutero. E o filme vai contar, né, fazer um resumão sobre esse personagem ímpar na Reforma Protestante. Lutero, ele é o pai da Reforma, né, que a gente chama. Então, assim, para você começar a entender um pouco de Reforma Protestante, você tem que conhecer um pouco sobre quem foi Lutero, tá? Quem foi esse camarada, quem foi esse personagem, tá? Então, o filme Lutero para você, tá bom? Primeira recomendação. Lutero, ele não queria criar uma nova religião, tá? Lutero, ele estava inquieto, ele era um monge agostino, tá? Agostiniano, ou seja, ele, na verdade, anteriormente, ele vivia uma vida totalmente devassa, né? Ele não tinha essa questão da piedade, né? Ou da proximidade a Deus, ou tentar se aproximar a Deus. E Lutero, ele estudava direito, e aí ele teve uma experiência dentro de uma tempestade. Tem uma tempestade, alguns dizem que caiu um raio, tá? E com a queda desse raio, dizem que um amigo dele foi fulminado e ele ficou aterrorizado. Outros dizem que esse raio caiu, na verdade, numa árvore, tá? Então não há um consenso sobre isso, mas de qualquer forma houve uma experiência de terror, tá? Com esse personagem chamado Lutero, e ele decidiu, se ele fosse dentro daquela tempestade livrado, né, de morte, né, sua vida tivesse livramento, ele iria se dedicar à vida piedosa, e ele se torna um monge, né, um monge agostiniano, ou seja, dentro de um monastério de Santo Agostinho. E ele começa a ter uma devoção de muita sacralidade, né, de muita penitência. Então, assim, ele sempre tentava ir além daquilo que o mosteiro tinha como padrão de disciplina, né? Ele cumpria muitas penitências, ele tinha um... Tem alguns livros, né? Eu vou recomendar 2 livros para vocês aqui, mas dentro da linha que eu vou falar aqui hoje. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tem alguns livros que tentam trabalhar a questão do mundo psicológico do Lutero, tá? Agora na minha cabeça não vem nenhum para recomendar para você, mas se você entrar, por exemplo, no YouTube e você jogar Reforma Protestante, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é um arqueólogo, tá? Muito respeitado aqui no Brasil, ele é adventista e muito respeitado principalmente no contexto evangélico e protestante, tá? E aí ele tem um vídeo lá de 39 minutos que ele fala um pouco desse mundo da vida de Lutero, tá? Mas tem outros livros, né? No Rodrigo Silva não escreve um livro, ele tem uma palestra no YouTube sobre isso. Uma outra pessoa que eu te recomendo, que vai falar bastante sobre a Reforma Protestante, como eu falei, eu não tenho como esgotar o assunto, é o Hernandes Dias Lopes, tá? Hernandes Dias Lopes, ele é um presbiteriano, é um pregador, né, protestante, e ele tem 2 estudos também no YouTube, ou tem até mais, sobre a Reforma Protestante. Então, também te recomendo, porque é alguém que é um teólogo respeitado também no contexto protestante. E um outro camarada que eu te recomendo, ele é rigoroso, às vezes até de forma excessiva, tá? No meu ponto de vista, mas gosto também do posicionamento dele, é o Paulo Júnior, tá? Ele também tem um vídeo sobre Reforma Protestante, onde ele vai falando uma linha histórica, né, dos erros do catolicismo romano, tá? Porque a palavra católico significa universal. Então, a gente precisa fazer uma linha. E eu vou recomendar 2 livros para vocês. Vou mostrar aqui que eu mudei a tela, tá? Eu tinha botado livros recomendados. Um desses livros se chama Teologia dos Reformadores, tá? E o outro livro se chama O Cristianismo através dos Séculos. Um vai trazer os 4 principais teólogos da Reforma, que foram Lutero, Ulrico Zwinglio, o Calvino e Menon Simons, tá? Que foi um anabatista. Então, esses foram 4 principais teólogos reformadores. O outro vai fazer um recorte histórico, né? Desde do que a gente chama do final do Novo Testamento, né? Porque assim, tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e aí o Antigo Testamento a gente chama de Primeiro Testamento, o Novo Testamento a gente chama de Segundo Testamento, e a história da igreja, tá?
nós chamamos de Terceiro Testamento, tá? Dentro do quesito teológico. Então, assim, temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento, e a história do cristianismo, a história da igreja cristã, nós chamamos de Terceiro Testamento. Então, nós continuamos vivenciando a história daquilo que Deus faz no meio do seu povo, segundo o pensamento teológico protestante, tá? Dentro desse pensamento. Então, para você conseguir ter um conhecimento profundo sobre reforma protestante, você precisa, claro, estudar o Antigo Testamento, estudar o contexto do Novo Testamento e fazer o estudo sobre a história do cristianismo ou a história da igreja cristã. Vou te recomendar 2 canais do YouTube, tá? 2 estudos do YouTube que são sensacionais, tá? Um canal do YouTube chamado Escola de Discípulos, tá? Eles têm 7 vídeos que vão contar de uma forma muito reduzida, tá? Mas muito profunda, esse recorte chamado Terceiro Testamento, que é a história do cristianismo, tá bom? Então, o nome do canal é Escola de Discípulos. Você vai entrar na playlist e vai procurar lá, História do Cristianismo. Eles vão fazer 7 vídeos. Eles vão falar, por exemplo, dos pais da igreja, que a gente chama, que são os pátres, né? Que aí é Tertuliano, o próprio Santo Agostinho, tem os pais do Ocidente, os pais do Oriente. Então, nesse primeiro momento, eu vou realmente compartilhar um conteúdo mais histórico com vocês, para a gente entrar naquilo que, para mim, é o maior legado. Então, e o outro, se você jogar no YouTube também, História do Cristianismo, você vai ver uma playlist de 52 vídeos curtos de 20 minutos, cada um, 30 minutos, tá? Falando sobre esse recorte da história do cristianismo. Vídeos pequenininhos mesmo. Você vai botar... Eu esqueci o nome do... Jader ou é Jander o nome do canal? Mas assim, se você botar História do Cristianismo no YouTube, você vai ver que vai vir uma playlist de 52 videozinhos, tá? Esses videozinhos também vão explicando esse recorte da história do cristianismo. O Lutero, como eu falei, ele não queria uma nova religião. Ele queria, porque ele estava questionando alguns quesitos do posicionamento da Igreja Católica Romana, que a gente chama, né? Católica Apostólica Romana. Por quê? Existia um distanciamento daquilo que nós, protestantes, entendemos como bíblico e adequado e correto diante da nossa devoção a Deus. A infabilidade papal era uma das questões que Lutero estava questionando, essa questão de colocar como o Papa, né, como sucessor dos apóstolos, né? Mas a sucessão apostólica desde Pedro, porque Pedro foi o primeiro Papa de Roma. Nós não temos como afirmar nem que Pedro foi bispo em Roma. Então, como é que vai haver sucessão de um Papa em Roma, que na verdade Pedro provavelmente não assumiu autoridade em Roma, tá? Nenhum tipo de autoridade. E aí, nós protestantes não damos crédito a essa questão de infabilidade papal, tá? E essa era uma das questões de Lutero. A outra questão era a questão da livre interpretação das escrituras, né? E colocar a Bíblia como autoridade, né? E não botar a Bíblia sendo interpretada pela tradição, mas a tradição sendo interpretada pela Bíblia. Não é a tradição que vai dar autoridade à Bíblia, é a Bíblia que vai dizer se essa tradição é ou não adequada, é ou não verdadeira, se a essência é ou não de acordo com a vontade de Deus. Isso era uma outra questão de Lutero. E outra questão era a questão das indulgências, ou da questão de comprar o perdão, né? E aí as pessoas às vezes compravam perdão através... Eu esqueci agora o nome do camarada que estava vendendo perdão, e vendia porque eles queriam reformar a igreja, né? Era o Tetzel, né? E eles estavam vendendo perdão, e Lutero vai questionar isso. Calma aí, perdão não é algo que é vendido, né? E Lutero também vai questionar. Então, Lutero, ele tenta, né? E consegue, sim, uma audiência com o Papa, mas depois ele vai ver que a parada, né? Que foi o Papa Leão X, ele vai ver que não era... assim, a coisa estava pior do que parecia. E aí, para a gente entender, e hoje o que eu vou puxar aqui hoje para a gente, tá, gente? Assim, teve uma questão, um desconforto
Econômico, no quesito, teve. Então, teve questões no quesito econômico, sim. Os burgueses não estavam satisfeitos com essa história de que tinham que colocar seus recursos à disposição da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, existia uma questão econômica? Sim. Existia um desconforto social? Sim. Então, assim, o livro que eu recomendo, como eu já falei, é o livro, para ter esse olhar social, é o livro do Max Weber, tá? A Reforma Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Para ver esse desconforto. Nós não temos tempo de argumentar sobre isso. Então, eu vou puxar para aquilo que, no meu ponto de vista, como teólogo, tá? Como pastor protestante, como pastor batista, é o legado da reforma para os protestantes, que é o legado teológico, tá? Que essa foi a grande inquietação de Lutero. Lutero, ele foi o pai da reforma, só que ele tinha medo de Deus no primeiro momento, porque ele achava que Deus a qualquer momento ia castigá-lo. Só que chegou um momento que Lutero se deparou com um texto bíblico de Romanos 1,17. Está o texto aqui no meu computador. Eu vou ler o texto para vocês. Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero achava que ele precisava, como monge, praticar boas obras, praticar uma devoção para ser aceito por Deus. Ele achava que ele iria se tornar justo. E ele achava que essa justiça era uma justiça que ele iria se aproximar através de obras para merecer essa justiça de Deus. Quando ele se converte, ou seja, ele tem um encontro com Deus através desse texto bíblico, ele entende, e aí esse é o ponto, a virada de chave, tá? Que é a conversão de Lutero, é a virada de chave quando ele entende que, na verdade, ele não se torna justo. Por meio da fé, ele é declarado justo, justificado mediante a fé. Ele não se torna, ele é declarado justo, porque a justiça não é a justiça que eu mereço, é a justiça que Deus determina. Ou seja, é graça. É algo que eu não mereço. Então, tem essa virada de chave na cabeça de Lutero, né, que é a conversão, a gente chama de mudança de mente. E aí, o livro de Romanos, ele é um tratado teológico, tá? É o livro do Novo Testamento, a Epístola Paulina, que tem mais que... É uma epístola de extrema importância, por quê? Grandes pensadores cristãos se converteram ao cristianismo através da leitura de algum texto de Romanos. Então, Santo Agostinho, por exemplo, foi um desses, tá? E Lutero também. Quando Lutero se depara com esse texto, ele entende que ele não tem como se tornar justo, mas ele é declarado justo por Deus e ele vai se santificando após isso, né? Ele começa a entrar numa crise existencial, mas aí ele vê que o amor de Deus é maior do que o pecado dele. A Epístola de Romanos vai trabalhar o que a gente chama em teologia da doutrina da armatiologia, que é a doutrina do pecado, né? Que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, ou seja, todo ser humano pecou, é um pecador, e foi distanciado da glória de Deus. Então tem alguns que entendem que eu preciso, como Lutero pensava, fazer boas obras para me tornar justo. Lutero achava isso. Quando ele se depara com o que a gente chama de conversão ou de novo nascimento, ele se encontra com Deus, com a verdade de Deus, com a verdade que é Cristo, ele entende que ele não tem como se tornar justo, ou seja, a salvação é Deus que decreta, ó, eu te justifico. O perdão não é algo que eu compro ou que eu mereço, é algo que Deus me concede. E aí, queridos, para nós entendermos essa situação, esse evento chamado Reforma Protestante, teve os pré-reformadores, tá? E os três principais pré-reformadores foram Ulrico Zwinglio, tá? Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui, isso aí. O Savonarola, tá?
e John Hus, tá? Savonarola e John Hus foram mortos, tá? Foram mortos porque eles já estavam questionando essas doutrinas de merecimento de uma graça que só Deus pode nos dar. Eles já questionavam algumas questões ali doutrinárias do contexto apostólico romano. O Zwinglio, por exemplo, ele já tinha interpretado a Bíblia do latim para o inglês, para colocar a Bíblia na mão do povo, para que ocorresse a livre interpretação das Escrituras, tá? E tem o contexto também da pós-reforma, ou seja, pós-ação de Lutero, ou pós-mover de Deus na vida de Lutero, houve a Contra-Reforma, que foi o movimento da Igreja Católica Apostólica Romana, repensando, né, algumas doutrinas. E aí o principal evento, no caso da pós-reforma, para os católicos romanos, foi o Concílio de Trento. Tá? O Concílio de Trento foi quando eles revisaram algumas doutrinas, mas acrescentaram alguns livros ao cânon, tá? Para defender algumas coisas que nós protestantes não concordamos. Oração aos mortos, por exemplo. Nós protestantes não temos essa prática de comunicar-se com os mortos. Isso é algo que nós entendemos que não é um comunicado e não temos base bíblica e fundamento bíblico para isso. E aí, eu já estou preocupado aqui com o tempo. Qual é o legado teológico da reforma protestante? Tá? Então, tiveram os pré-reformadores, ou teve um período antes de Lutero, tá? Onde houve um questionamento a respeito dos quesitos da reforma, e teve pessoas que pós-Lutero também se posicionaram, por exemplo, o próprio João Calvino. João Calvino, ele sistematizou o pensamento da reforma, ou o pensamento protestante, né? Ele tem um compêndio teológico chamado As Institutas de Calvino. Então, ele fundamentou de forma sistemática, tá, o que é a teologia reformada, tá? Foi, então, João Calvino. Então, queridos, tiveram os não digo, eu botei pós-reformadores, mas na verdade eles estavam no contexto da reforma, né? Ainda. Mas assim, estou tentando ser simples para a gente entrar agora naquilo para mim que é o mais importante, que é o legado da reforma, tá? E aquilo que eu falei, não dá tempo de esgotar o assunto. O que é o legado da reforma? E é isso que agora eu quero explicar de forma mais minuciosa para a gente entender, tá? O que é ser um protestante, tá? O que é ser alguém que vivencia a teologia da reforma protestante, ou o que Lutero, né, juntamente com os outros reformadores, fez a partir das 95 teses. As 95 teses o Lutero cravou na porta da igreja de Wittenberg. Isso era uma prática comum. Foi muito importante, por exemplo, a questão da imprensa, né? Então, quando Lutero cravou as 95 teses, ele cravou no dia 31 de outubro de 1517. Isso era uma prática comum, você cravar na porta da igreja teses teológicas ou teses de pensamento, né? O Lutero cravou no dia 31, por quê? Porque no dia 1º seria o dia de Todos os Santos, então muitas pessoas iriam até a igreja ali, iriam se deparar com as 95 teses. Então iria abrir o entendimento das pessoas a respeito dos posicionamentos errados e errôneos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E, no caso, principalmente a venda do perdão, né? Através das indulgências. O legado teológico da Reforma Protestante, nós chamamos de 5 solas, tá? É o legado teológico, tá? É a teologia dos protestantes, ou seja, como que nós, protestantes, pensamos a nossa devoção a Deus e as nossas doutrinas, tá? Ou as 5 principais doutrinas da Reforma Protestante. E é isso que eu quero argumentar nesse momento. Eu vou citar cada uma delas, vou citar um versículo bíblico e vou explicar cada uma delas para a gente tentar conduzir essa fala. A primeira é sola escritura, ou seja, somente a escritura. A Igreja Católica Apostólica Romana colocava a tradição e o Papa acima da palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós protestantes temos a Bíblia como a palavra de Deus.
Então tem um versículo que está em 2 Timóteo 3,16 que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, e ele fala que toda a escritura, ou seja, ele está falando da Bíblia, da palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi soprada pelo Espírito de Deus, né? É o sopro do Espírito de Deus. Deus inspirou homens e a gente defende que a escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem uma harmonia, a gente chama de harmonia bíblica, que Deus, ele influenciou de forma sobrenatural homens sim, pecadores, homens falhos, homens sujeitos aos erros, mas tem uma inspiração especial para que esses homens escrevessem a palavra de Deus, para que eles alguns tiveram de forma profética, né, receberam ali realmente a interpretação, a revelação de Deus. Outros foram pesquisando, né, foi o caso de Lucas, que era um médico. Outros, por exemplo, usaram contextos de leis, né, leis que eram da época, entenderam que aquilo seria aplicado para o pensamento do povo de Deus. Então, o primeiro legado teológico da Reforma é a autoridade máxima a respeito do quesito religião, vida, fé, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e não a fala, seja do Papa ou seja de qualquer outro líder religioso. Seja eu, Felipe, como pastor, seja o líder de qualquer outra religião, nós protestantes entendemos que a minha fala ela só é uma autoridade se ela tiver base bíblica, se o fundamento dela for a Bíblia interpretada a partir da Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, por exemplo, a gente entende como protestante que a primeira autoridade que nós temos é a Bíblia, a segunda autoridade é a nossa razão. Então, a livre interpretação, mas eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou líder de religião nenhuma, mas eu posso ter contato com a Bíblia como palavra de Deus e a Bíblia explicar a Bíblia. Para os protestantes, a Bíblia, Novo e Antigo Testamento, nós temos 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. No Concílio de Trento, que foi a Contra-Reforma Católica, houve acréscimos de livros, tá? E aí na Bíblia Católica Apostólica Romana eles têm 72 livros. Lutero, ele interpretou a Bíblia para a língua do povo. A Bíblia estava no latim e o povo não tinha acesso ao latim. Quando Jerônimo passou a Bíblia para o latim, o Jerônimo estava botando a Bíblia na mão do povo, mas com o tempo o povo se distanciou do latim. Então, automaticamente, a Bíblia se distanciou do povo. Então, quando Lutero vem e interpreta a Bíblia para o idioma alemão, ele estava devolvendo a Bíblia para a mão do povo. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar disponível para todos interpretarem, para todos entenderem, para todos terem contato com a palavra de Deus. Então, o primeiro quesito de legado da Reforma é só a Escritura, somente a Escritura. A autoridade máxima não é o Papa, a autoridade máxima não é nenhum líder religioso, seja ele o líder que for. A autoridade máxima no quesito religião, no quesito contato com Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras Sagradas. Essa é a primeira sola, ou é o primeiro legado teológico da Reforma Protestante, somente a Escritura. Segundo legado é o legado da sola gratia, somente a graça. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na teologia protestante, a partir da Reforma, nós entendemos que existe a graça comum, e a graça comum é disponível para todo ser humano, né? Para todos nós, que é aquilo que a gente fala, o sol nasce para todos. Então Deus concede uma graça comum para todo ser humano, todos nós, né? Mas nós entendemos que existe uma graça especial ou salvífica, que é revelada através da pessoa de Jesus Cristo. Então, para quem é protestante, nós entendemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão através de Jesus Cristo. Ou seja, essa graça especial, essa graça salvífica, essa graça que concede a salvação, ou seja, a vida eterna com Deus, ela é de graça. Eu não posso comprá-la nem com boas obras,
nem com oração, nem comprá-la com devoção, nem comprá-la com religiosidade, eu não tenho como comprar essa graça. Eu não tenho como comprar a graça de Deus. Então, o que estava acontecendo antes da Reforma Protestante é que estavam vendendo o perdão. Então, Lutero falou, perdão não é algo que se vende, é algo que Deus concedeu de graça através do seu Filho Jesus Cristo. É de graça. Então, assim, teve um preço, mas o preço foi Deus que pagou. Então, assim, existia uma justiça, e essa justiça ela só poderia ser suprida através do próprio Deus suprindo, né, aquilo que ia satisfazer ele próprio. Então, o segundo legado da reforma é somente a graça. Ou seja, o perdão é de graça. O perdão de Deus para o ser humano é de graça. É o segundo legado da reforma dentro do quesito teológico, tá? Não dá tempo da gente falar dos outros quesitos. Então, eu estou tentando fazer um recorte, que é o recorte para a gente tentar entender o pensamento protestante. Terceiro legado é sola fide, ou somente a fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a reforma protestante vai trazer para a teologia protestante, para o pensamento protestante, que nós precisamos ter fé nesta graça de Deus e fidelidade a Deus, tá? Porque assim, eu tenho fé que eu vou passar nesse concurso público, ok, isso é uma fé que todos podem ter, é uma fé humana, é uma fé que Deus concede a todos, mas a fé ou a fidelidade a Deus, tá? É uma fidelidade não por méritos nossos, mas porque, como a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, vem de Deus, né? E eu respondo a esta graça de Deus com fé. Dentro do pensamento protestante, a gente entende que essa fé, ela caminha junto com o arrependimento. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu não me arrependo dos meus pecados. Então, quando nós protestantes falamos sobre sola fide, ou somente a fé, a gente está falando que a gente tem fé em Deus e automaticamente por ter fé em Deus, nós andamos arrependidos dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Nós nos voltamos a sermos fiéis a Deus e não sermos mais infiéis, né? Porque a Bíblia fala que tem uma separação entre Deus e o homem, que é o pecado. O quarto legado, tá, teológico da reforma é solus Christus, somente Cristo, tá? E aí, para o protestante, Jesus Cristo, ele é plenamente Deus e plenamente homem, tá? Para os testemunhos de Jeová, por exemplo, Jesus Cristo é uma figura apenas humana, né? Eu sei que para o contexto espírita, Jesus Cristo é visto como um espírito maior, né? Ou a figura espiritual plena, né? Para o protestante, Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, tá? E aí, o texto que eu separei é João 17:3. Por quê? O compêndio aonde biblicamente mais defende essa tese é o Evangelho de João. O Evangelho segundo João escreve, capítulo 17, verso 3, é um dos versículos, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para o protestante, ou seja, para nós protestantes, a partir do legado teológico da reforma, pensando biblicamente, Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Esse quesito já tinha sido estabelecido no Concílio de Nicéia, mas foram se distanciando desse quesito. Então, Lutero, ele, juntamente com o contexto da Reforma Protestante, vem trazer de volta isso que foi defendido no Concílio de Nicéia, tá? Que foi um concílio onde foi estabelecido para o pensamento cristão que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, né? E aí depois também no concílio de Calcedônia foi ratificado esse quesito, tá? Então a Reforma Protestante, Lutero foi buscando trazer de volta aquilo que o cristianismo já tinha estabelecido através do contexto histórico. Então, eu falei sola escritura, ou seja, somente a escritura,
sola gratia, somente a graça, somente sola fide, somente a fé, e solus Christo, ou seja, somente Cristo. E o quinto legado teológico é só lhe deu glória, tá? Somente a Deus a glória. E aí Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, o protestante entende que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus não é manipulável, né? E tudo que acontece, tanto que Lutero, ele tinha uma fala, Lutero falava assim, até o diabo é diabo de Deus, né? Ou seja, o diabo e Deus não estão lutando ou brigando por forças, né? Como muitas vezes é visto pelo contexto agnóstico, né? O contexto, por exemplo, Testemunho de Jeová também, o Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, né? Estão brigando, não. O diabo não tem poder nenhum diante de Deus, tá? Então, assim, Lutero ele falava isso, né? Que o diabo é diabo de Deus, ou seja, o diabo e o diabo para o protestante, para o pensamento protestante, não o que o Freud chamava de demônios, né? Os demônios da psique do ser humano, não. É o personagem da Idade das Trevas, né? Por causa do inferno de Dante. Não. Para o protestante, o diabo é a personificação do mal, tá? Só que dentro de todo esse contexto, Deus é soberano, então somente a Deus a glória. Nós não ficamos, né, nós protestantes, com medinho do diabo, né? Então, assim, o protestante, ele entende que Deus é soberano e a Deus toda a glória em qualquer situação. Nesse livro que eu citei do Max Weber, ele vai falar sobre isso, né? A importância do quesito do pensamento protestante para o impulso da vida vocacional ou profissional do ser humano, que aí traz esse contexto de consciência de que a nossa vocação como indivíduos é para que Deus seja glorificado, né? Isso faz com que as sociedades que têm o protestantismo como, né, dentro da briga que foi as guerras que foram ali, né, dessa luta entre os estados protestantes e os estados católicos, né? Lutero foi chamado, por exemplo, para abrir mão dos pensamentos dele. Lutero falou, ó, eu só vou abrir mão daquilo que eu escrevi, né? Porque Lutero rasgou a bula papal. Se me provarem biblicamente que eu estou errado, porque eu não vou contra a minha consciência, né? E a Deus seja dada toda a glória. Então, Lutero ele tinha embates terríveis, por exemplo, que ele falava com o diabo, né? É contado uma história que ele chegou a jogar um vidro de tinta, né, no diabo, né? São contextos que são relatados, né? Estou fazendo o contexto do recorte da reforma. Então, assim, essa questão do somente a Deus a glória é colocar Deus de forma soberana. Então, para o protestante, somente a Escritura, somente a graça de Deus, somente a fidelidade a Deus ou a fé em Deus, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então, esses são os 5 legados teológicos da reforma protestante, tá? Então, assim, a pessoa, ela fala assim, eu sou protestante. Se ela não tem esses 5 legados teológicos, ela não pode dizer que ela tem uma fé reformada. Ou ela tem uma religião a partir da reforma protestante, né? Ou que foi repensada a partir da reforma protestante. Eu acho que aqui fechou. Esse contexto, tá, teológico do pensamento reformado protestante são as bases da fé cristã protestante, tá? Por exemplo, vamos pensar que tem um embate. Um dos embates, tiveram outros embates no quesito protestante que não dá pra gente trabalhar tudo aqui, que não dá tempo mesmo, Mesmo que eu passasse aqui um dia, por exemplo, teve embate a respeito da separação entre igreja e Estado. Se igreja e Estado é a mesma coisa ou se igreja e Estado são separadas. Eu sou pastor batista, tá? Pro batista, tá? Igreja e Estado são coisas separadas, tá? O Estado é laico e a igreja é livre, tá? Ou seja, eu como batista, vamos dizer que vão querer estabelecer que a partir de agora vai ter uma lei que qualquer um que não se tornar batista vai ser preso. O batista não pode concordar com essa lei.
Porque o batista defende a liberdade religiosa. O batista, ele é fruto da reforma, então ele vai defender, só, eu protesto contra essa lei, não, mas essa lei vai beneficiar a religião batista. Não, eu não estou atrás de benefícios do Estado. A única coisa que o Estado deve me conceder é a liberdade de exercer a minha religiosidade. E também dar liberdade aos demais. Eu não quero direitos que sejam além do direito que o outro tem também. Então, assim, esse foi um quesito de muito embate. Tá? Essa separação da igreja, da igreja e Estado. Então, assim, queridos, eu vou passar a fala aqui para o Paulo, voltando, tá? Porque aí são 5h44, eu sei que tem um tempo para acabar. Eu sei que, talvez, se foi a primeira vez que você teve contato com algumas questões sobre reforma protestante, algumas coisas que eu falei talvez não ficaram claras. Então, a gente tem uns 10 minutinhos aí para tentar tirar alguma dúvida, tá? Eu tentei fazer o recorte melhor possível dentro do tempo, tá? Não apenas um recorte histórico, mas para tentar dar a vocês assim um pouco de informação para vocês pesquisarem mesmo, tá? Se eu conseguir gerar em vocês aquele ponto de interrogação, poxa, acho que eu vou pesquisar mais isso. Ok, consegui cumprir o meu papel aqui, tá bom? Eu estou devolvendo a fala para o Paulo aqui. Oi, Felipe. Obrigado aí pela tua exposição. Eu coloquei uma pergunta logo no início. Para os leigos, na sua visão, a reforma trouxe a necessidade de uma reforma, né? Qual a principal causa, na sua opinião, das várias denominações protestantes? Batista, Assembleia, né? E por aí vai. Legal. Então, a reforma, nós entendemos que igreja reformada sempre reformando, tá? Então, nós entendemos que nós continuamos nos reformando. E, na verdade, continuar nos reformando é continuar voltando às bases da teologia bíblica cristã, tá? Dentro do nosso pensamento protestante. Houve alguns... Primeiro, vamos lá, a questão da diversidade de denominações protestantes. Primeiro, biblicamente falando, a Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, né? Que Deus tem uma multiforme sabedoria. Então, Deus tem formas de se comunicar, tá? Então, Deus não podemos tentar engessar Deus e nem fechar Deus numa caixinha, porque, assim, o que deixa qualquer teólogo, e eu, Felipe, também, de joelhos e rendido diante de Deus, que a gente chama de mistério, né? Mistério e revelação. Então, assim, Deus é mistério e eu só consigo conhecer a Deus porque Deus decidiu se revelar. É a revelação especial que é Jesus Cristo que a gente entende. Essa diversidade de denominações protestantes, né, nem todas elas são de cunho da reforma, tá? Tem aquelas que são de cunho pentecostal, que aí teve o quesito dos avivamentos. Por isso eu falei, é muito grande. A gente teria, por exemplo, que esboçar a questão dos despertamentos, dos avivamentos, que é o pós-reforma. Teve, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, que aí começou as Assembleias de Deus. E aí, das Assembleias de Deus, depois veio a questão universal, que é o período neopentecostal, né? Do neopentecostalismo, que é universal, igreja do... Meu Deus, como é que é o nome dele? Do R.R. Soares, né? Que é a Igreja da Graça. Então, assim, tiveram outros períodos dentro da história que foi havendo uma diversidade de outras denominações. Então, Deus é soberano, tá? Deus é soberano, como a gente falou, como pensamento reformado. Então, assim, dentro disso tudo existe uma soberania de Deus, tá? Mas existe também um recorte social humano, histórico, né? Então, tiveram muitos embates a respeito de coisas que haviam divergência, a respeito da ceia, né? Por exemplo, tinha alguns que entendiam que o pão, né, que o pão, a ceia, o pão e o vinho, né, que representam, segundo a Bíblia, o corpo e o sangue de Jesus. Alguns entendem que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus, que é a questão da Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro do quesito protestante, tem alguns que entendem que há uma presença de Deus eu não vou usar os termos teológicos, que é consubstanciação, transubstanciação, presença mística de Deus,
como que nós batistas pensamos, né? Nós entendemos como memorial, nós não entendemos que o pão e o vinho, né, ou o suco da uva, que a gente usa suco da uva, se transformem, né, no corpo de Cristo, ou que tem a presença de Cristo ali. Nós entendemos que é um memorial. Então, esse é um dos embates, né? Então, tem alguns debates teológicos também e doutrinários de algumas denominações. Por exemplo, no quesito pentecostal para o quesito tradicional. No quesito pentecostal é entendido que o batismo com o Espírito Santo, né, receber o Espírito Santo de Deus, acontece como uma segunda bênção após a conversão ou o novo nascimento. O contexto tradicional entende que esse batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, no dia que o indivíduo nasce de novo, ou tem o um encontro com Jesus. Então, esses são alguns embates, tem outros, né? Então, assim, tem uma frase muito legal, alguns dizem que é de Santo Agostinho, e outros dizem que é de Richard Bartes, que foi um puritano, né? O movimento puritano foi um movimento que veio trazer o que a gente chama de fundamentalismo. Não o fundamentalismo de ser legalista, tá? Mas o fundamentalismo em termos de dizer que o fundamento do meu pensamento teológico é a Bíblia, tá? Então, assim, eu como protestante, como batista, eu sou fundamentalista em termos de que a Bíblia é a base do meu pensamento, da minha reflexão, tá? Quando eu vou pensar prevenção ao suicídio, quando eu vou pensar sociologia, eu posso dialogar com outros livros, outras literaturas, sim, né? Mas, assim, quando esses outros pensamentos vão contra alguma verdade básica da Bíblia, eu fico com a Bíblia, tá? Então, assim, tiveram alguns embates a respeito de outras coisas. E a frase que eu ia citar do Richard Bartes ou do Santo Agostinho é: naquilo que é essencial. O que é essencial, né? A respeito do quesito das denominações cristãs ou protestantes, né? Ou evangélicas. Que nem toda denominação evangélica é reformada, ou veio da reforma protestante, tá? Pode ser de cunho pentecostal. Então, naquilo que é essencial, que são essas 5 solas, tá? Naquilo que é essencial, unidade. Nós não divergemos, né? Então, essas 5 questões, isso é único. Se alguma denominação que se diz evangélica, por exemplo, não acredita que Jesus é Deus, né? Diz que Jesus é somente um homem, essa denominação não pode dizer que é evangélica, não pode dizer que é protestante, tá? Porque se Jesus não é Deus, então você não é uma denominação evangélica. Então, naquilo que é essencial, ou seja, na essência, unidade. Nós não podemos divergir no pensamento. Naquilo que não é essencial, ou seja, que eu falei, a ceia e algumas questões, às vezes, de costume de cada denominação. Tem denominação, por exemplo, que no culto bate palma. Tem denominações evangélicas que não pode bater palma. Eles entendem que não é reverente bater palma no culto. Isso são coisas triviais, não é algo essencial. Então, naquilo que é trivial, diversidade, ok, não tem problema. Eu não deixo de ser evangélico porque no culto da minha igreja eu bato palma. Ou eu não deixo de ser evangélico porque no culto da minha igreja eu não bato palma. Ou porque no culto da minha igreja, quando eu vou orar, eu estou de pé. Eu tenho que orar de pé. Ou no culto da minha igreja, eu tenho que orar sentado. Isso aí é trivial. Então, naquilo que é trivial, diversidade. Agora, aí ele fecha a frase dizendo: no que é essencial, unidade. No que é trivial, diversidade. Porém, em todas as coisas, o amor. Em todas as coisas, mesmo que nós debatemos e discordemos, nós devemos debater e discordar de forma amorosa, ou seja, respeitando uns aos outros. Consegui responder? É o que Jesus recomendou aos apóstolos, né? Que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos por muito se amarem. E amor inclui respeito, né? Sim. Ô, Felipe, achei muito boa essas 5 solas, né? Não conhecia, aprendi aqui contigo. O que os espíritas definem Deus, né, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Jesus, né, eu queria até tirar uma dúvida aqui contigo sobre a questão de Jesus ser plenamente Deus e homem, né? Porque quando você lê o João 17:3, fala a Escritura que Jesus é enviado de Deus. Eu queria entender como é que é ser plenamente Deus e plenamente homem. Ah, legal. Show de bola. Muito bom.
Então, tem uma doutrina muito importante para nós evangélicos, né, para o cristianismo, que é a doutrina da Trindade, né? Ou seja, Deus é triuno, né? Deus, na verdade, são três pessoas, mas um Deus só. Então, dentro do pensamento filosófico, por exemplo, a respeito do que o que é ser Deus, a gente fala que se existe mais de um Deus, não existe Deus nenhum. Porque quando a gente fala que é Deus, ou seja, Deus é aquilo que é maior, ou aquele que é maior. Então, para o cristianismo, Deus é único, só existe um Deus. Esse Deus, ele se revela em três pessoas, tá? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, um argumento que muitas vezes o Testemunho de Jeová fala. Ah, mas na Bíblia não fala sobre trindade. Sim. O termo, a semântica trindade, foi uma semântica que esse termo veio de Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, um dos pátres, né? Que ele era um advogado muito estudado, e ele foi fundamentando esse pensamento cristão. Mas o ensinamento sobre essa doutrina da trindade, ele tem base bíblica. É o que eu falei, é uma teologia bíblica. Então, quando esse texto de João vai falar que Deus verdadeiro enviou Jesus, por quê? O Pai, né? Ele enviou seu único filho, que aí está em João 3,16 também, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, o Pai, né? Que é a pessoa do Pai, que é um Deus único, tá? A pessoa do Pai, enviou seu filho, que a gente vai usar um termo teológico, a gente chama de tabernaculou. O que é tabernacular, tá? João 1, o que João 1 vai dizer? No princípio era o verbo, tá? Ou a palavra, dependendo da versão. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Ou a palavra, é o Logos, né? Aí João 1,14 vai dizer, e o Logos tabernaculou, ou Logos encarnou, né? Que é o quesito de que Deus gerou no ventre da Virgem, ou no ventre de Maria, né? O seu filho, né? Jesus não foi criado. Jesus, ele, dentro da teologia cristã, a gente entende que Jesus é eterno e foi gerado no ventre da Virgem, né? Da Virgem Maria, que depois, segundo o pensamento protestante, segundo a Bíblia, não continuou virgem, tá? Que é a questão que os católicos defendem da virgindade imaculada de Maria. Nós não entendemos assim, nós entendemos que depois Maria teve filhos com José, teve relação sexual com José e depois teve filhos, tá? Então, dentro do pensamento protestante, Deus é único e Deus se revela em três pessoas. No Pai, no Filho, que é Jesus. Então, Jesus é o Filho único de Deus. E em Jesus, nós somos filhos adotivos, ou seja, nós somos adotados por Deus por causa do Filho único, que é Jesus. E sem Jesus e fora de Jesus, é entendido que nós não somos adotados por Deus, né? E aí a terceira pessoa da Trindade é a pessoa do Espírito Santo, tá? Que não é uma força, né? Nem um movimento, é uma pessoa, né? Teve embates teológicos no contexto histórico e o principal concílio para você entender, pesquisa sobre concílio de Calcedônia. No concílio de Nicéia, tá? No contexto da história, houve o principal debate sobre a questão de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem. Porque alguns defendiam Jesus ele se tornou Deus. Não. Jesus sempre foi Deus eternamente, né? Segundo a teologia protestante, né, biblicamente falando. Deus, ele enviou seu filho, ou seja, gerou Cristo no ventre da Virgem, que é uma profecia lá de Gênesis, né? Gênesis vai dizer que do filho, do fruto, né? Deus enviaria a semente para pisar na cabeça da serpente, né? Então é uma profecia de Gênesis. Estou tentando lembrar aqui o versículo 3,15. Gênesis 3,15, tá? Gênesis 3,15. A gente entende que é uma profecia. Então, concílio, tá? Porque não dá para ver. Concílio de Nicéia. Foi defendida essa tese. Jesus plenamente Deus e plenamente homem, tá? Vai ser defendido biblicamente. Concílio de Calcedônia. A questão da trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus é um, mas são três pessoas. É uma doutrina que a gente chama de doutrina da trindade. Deus é triuno, tá? Assim, alguns dizem assim como o homem é corpo, o ser humano é corpo, alma e espírito, né? Então, assim, quem é porque senão eu vou usar termos teólogos. Quem morreu na cruz? Não, morreu na cruz o corpo, né? Então, quem morre? Quem morre é o corpo, tá? O que morre? O que morre é o corpo.
Ah, mas e a alma ou o espírito? Aí tem algum outro debate teológico, é a dicotomia, tricotomia, homonismo, se homem é corpo e alma, ou se homem é corpo, alma e espírito, ou se é tudo a mesma coisa. São debates teológicos, tá? Mas assim, Deus, Jesus Cristo, para o protestante, Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Pesquisa sobre Concílio de Nicéia. Essa questão da trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, mas é triuno. Concílio de Calcedônia. Consegui argumentar, meu querido? Explicar? Sim. É que eu tô teológico, eu tento explicar, é porque assim, quem não está familiarizado com a teologia protestante, talvez fique difícil alguns termos, né? Eu estou tentando ser bem explicadinho assim. A gente só tem a agradecer por todos os conhecimentos. O Jeff quer dar uma palavra e eu vou pedir para você encerrar o nosso encontro com a sua prece. Oi, Jeff. Pastor Felipe, obrigado, irmão Paulo César. Boa noite. Pastor Felipe, de onde é que surgiu essa história de que Jesus Cristo teve Maria Madalena como mulher? Da origem disso? Então, eu particularmente eu não consigo fazer para você um recorte específico na história sobre isso. Mas assim, houve muitos escritos apócrifos, tá? Por exemplo, alguns escritos apócrifos sobre a questão da infância de Jesus. Teve o Evangelho de Tomé, teve o Evangelho de Judas Iscariote. Então começaram a escrever outros livros, né? Livros apócrifos. Então teve o Evangelho de Maria Madalena. O protestante não entende que essas literaturas são inspiradas por Deus. Nós não entendemos que foram sopro de Deus, tá? A gente entende que são livros que não têm o cunho de palavra de Deus, tá? Então, assim, provavelmente, não tenho como te falar, foi nesse texto, tá bom? Mas provavelmente veio desse movimento apócrifo, tá? De escritos querendo defender histórias, mitos, doutrinas que não tinham embasamento bíblico e teológico, tá? Mas eu não tenho como te falar, foi nesse livro, mas assim, tiveram diversos. Teve o Evangelho, o último foi o tal do Evangelho de Judas Iscariote, que inventaram. Então tem até um Evangelho que inventaram de Maria Madalena, tá? Pode ser que esteja nesse. Tem o Evangelho de Tomé, então começaram a criar livros que, pelo menos para o protestante, não tem inspiração divina. Ok? Ok, Jeff? Ok, meu querido. Eu tinha feito outra pergunta aí, pastor, anteriormente. Era se uma igreja, eu posso afirmar que uma igreja reformada, ela é uma igreja renovada. Eu posso afirmar isso, pastor? Assim, a igreja reformada está sempre se reformando, é o que a gente fala, né? Ser renovado, assim, na verdade, ser reformado é voltar para a essência. Quem não volta para a essência da Bíblia, para a essência de Deus, né, não pode dizer que é uma igreja reformada. Dizer assim, já acabamos a reforma. Não, reforma é algo contínuo. Você sempre tem alguma coisa para ir repensando, e repensar e voltar para os princípios, né, para os princípios da Bíblia, da palavra de Deus, da fé cristã. Felipe? Vamos fechar por causa do tempo, né, meu querido, para não atrapalhar também aí o... Vamos orar, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá bom? E qualquer coisa, tá bom? Depois a gente esclarece mais aí, o Paulo tem meu telefone. Vamos orar então. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo que aqui pudemos estar com nossos irmãos, conversando. Deus amado, obrigado pela vida do Paulo, obrigado pela vida de cada participante aqui, desse momento de diálogo, desse momento aqui de compartilhamento. Meu Deus, aquilo que talvez não ficou claro, que eu não consegui dentro dos meus limites humanos compartilhar ou explicar, esclarecer, eu peço que o Senhor, ó Deus, ajude a cada um de nós a compreendermos e entendermos, meu Deus amado, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Pai amado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pela fé em Cristo, obrigado pelo Cristo, obrigado, meu Deus, pela glória do teu nome, Pai. Muito obrigado por nossas vidas, em nome de Jesus, amém.